Para a audiência do Jornal Guaritu, estamos na Prefeitura com o prefeito Guilherme, mais uma vez para falar um pouquinho do balanço do ano. Já em 2024, desejo a todos um feliz ano. Guilherme, obrigado por nos receber mais uma vez. Desse ano eu queria começar nosso bate-papo de um jeito diferente, indo um pouco mais direto ao ponto. A taxa do lixo, que foi a grande discussão política, e não só política, social dentro da cidade, foi muito comentada desde a sua aprovação até a sua revogação. Taxa do lixo, que eu acho que é um nome até um pouco infeliz, porque ela veio através do novo marco do saneamento em 2020 e a Prefeitura implementou e depois veio a sua revogação. Eu queria que você comentasse de uma forma geral como que foi, desde a implementação até a sua revogação, os seus desafios em relação a esse assunto. Eu acho que não só a taxa do lixo, Gabriel, como tudo que se faz que é ousado. Se me perguntar se eu gostaria de pagar uma taxa de lixo ou ter implantado a taxa de lixo, jamais. Nem de pagar e muito menos de implantar. É lógico que ela é antipática, é lógico que ela vem num momento em que o Brasil carece de tanta coisa, de tanta infraestrutura, vem num momento em que a sociedade precisa de mais renda, mas existe uma coisa chamada responsabilidade social. E o difícil de governar é você tomar essas atitudes sabendo que elas são antipáticas. Então, quer dizer, o que foi a taxa do lixo? Foi uma necessidade que cumpriu o seu objetivo até antes do que se imaginava e que permitiu à cidade de Itu chegar ao final de 2024, e acabávamos de avançar um pouco nisso, com todos os pré-requisitos do saneamento e da questão da água. Por quê? Porque é isso que vai pautar o novo século, é a questão climática. Lá na frente, nós vamos entender que ela foi importante, mas naquele momento ela realmente foi antipática, mas cumpriu seus objetivos. Hoje Itu tem um CTR já em funcionamento, hoje Itu avança brutalmente sobre outras cidades na capacidade de esgotamento sanitário, na capacidade de tratamento desse esgoto, na capacidade de gerenciamento dos seus resíduos e também na questão da água. Mas isso eu acho que é passado. A sociedade de alguma maneira sentiu, mas entendeu. Nós agimos de forma muito honesta em relação a isso tudo. E é como você disse, o nome era muito infeliz, porque não era uma taxa de lixo, devia chamar taxa de saneamento. E saneamento básico, quem não tiver, está fora do próximo século ou deste século mesmo. Você falou do CTR, até não estava aqui no nosso script. Você acha que a população entendeu exatamente ainda o que é esses investimentos? Porque você falou da questão, me corrija se eu estiver errado, dessa antipatia com relação a tudo que envolve essa taxa. Eu enxergo que isso é uma coisa muito mais para quem está por vir como um governante do que para você. Com certeza, que é o que a gente sempre se pergunta. E me pergunta, Guilherme, você está fazendo isso agora, você pode deixar para depois. Mas eu tenho uma noção de que é preciso fazer aquilo que é necessário. Porque lá na frente, você vai dizer, eu fiz e fiz na hora certa. Então, quando você fala, será que as pessoas sabem o que é CTR? Eu tenho certeza que a imensa maioria não sabe, que na verdade é o Centro de Tratamento de Resíduo, porque isso está muito distante. E quando aquilo é inédito e o Centro de Tratamento de Resíduo é inédito, você não tem como conhecer, você não conhece aquilo que você nunca viu. Quando nós fomos fazer a reforma das fachadas lá atrás, foi o caos também. Por quê? Porque não se sabia onde ia chegar. E hoje você mexer com lixo também é outra questão que você não sabe onde vai chegar. Isso vai ser reconhecido talvez daqui a 20, 30 anos. Então eu acho que nós pagamos o preço, sim, da ousadia. Tenho certeza disso. 2023 foi um ano também de grandes desafios climáticos, não só para Itu, para o mundo, né? A gente até como pai se preocupa com as gerações futuras em relação a esse assunto. A gente viveu na cidade dias aí terríveis de falta de energia elétrica, de falta de água também, né? Por conta também do abastecimento elétrico. Do excesso, E como que foi para você? Você já passou por pandemia, né? Como que foi para você lidar com esses fenômenos naturais aí que a gente não tem como prever? Eu brinco que eu acho que o Papai do Céu olhou para a gente aqui embaixo e eu era um jovem um pouco mais arrogante e falou, você vai ver, rapaz, eu vou te testar. E jogou as pragas do Egito, né? Quer dizer, foi uma pandemia que fez a gente aprender de forma brutal, mas de forma dolorida, e jogou a questão climática muito antes do que a gente imaginava.
Então, se não fosse a questão climática, nós não teríamos mais nenhum investimento a ser feito na questão de água ou esgoto. Mas ela veio de forma muito rápida, porque hoje você não tem mais a falta de onde ter a água, mas você tem um aumento de consumo em temperaturas de 38 graus de 60%. Você despressuriza a rede, cai a energia elétrica é ponto fundamental na distribuição dos serviços. Então esses desafios climáticos, e aqui citados alguns deles, nos colocaram numa situação de muita dificuldade, muito desafio. Não que eu não goste, eu tenho um prazer imenso em enfrentar desafios, mas é preciso você colocar o problema dentro do contexto que ele está sendo vivido. Então a sua pergunta é muito feliz nisso. As coisas aconteceram muito rápido. E nós estamos vivendo num mundo em que hoje você não consegue ter uma escola, esse é outro desafio, que não tem um ar-condicionado. Porque fisiologicamente o corpo não aguenta 40 graus. Então alguma coisa precisa ser feita. Só que isso não estava nos planos, digamos assim, da lógica de um governo. Mas você não pode dizer, eu não sabia, então eu não faço. Você tem que fazer também. Mas eu acho que a gente conseguiu vencer bastante, não só na questão de água, como na questão de vencer essa questão de temperatura, mas mostra que nós estamos no caminho certo. É preciso investir nas questões, nos biosistemas, na questão ecológica, na questão do desmatamento, no replantio de árvores, numa cidade mais saudável. Isso não é mais bandeira da esquerda e muito menos demagogia. De questão de fenômenos naturais para questão hídrica também, desde a nossa primeira entrevista, pauta. Esse ano talvez foi um pouquinho menos, mas a internet está aí e o que não falta são fiscalizadores ou até mesmo haters que o tempo inteiro estão filmando vazamentos na cidade ou coisas que acontecem que às vezes são corriqueiras também. Por outro lado, não tem como não reconhecer os investimentos que foram feitos na área. Eu tive recentemente nas obras do sistema Tuguaçu, os reservatórios que você postou também são importantes. Se não me engano, vai atender aquela região do Parque Industrial ali. Um Parque Industrial, outra questão da onde a antiga Vila Rica, isso, que fica o portal da Vila Rica, na questão de pressurização. Da pressurização, exato. E minha pergunta é objetiva, e isso não é, assim, não estou perguntando somente para o prefeito da cidade, mas também para o cidadão. Você enxerga Itu resolvendo esse problema? Plenamente. Não só resolvendo, como deixando uma reserva hídrica chamada Barragem do Piraí, que era uma coisa que também estava distante. Durante 20 anos, eu acho que fizeram uma salada mista ali, e nos últimos 4 nós colocamos aquilo em ordem, pagamos as desapropriações, fizemos a licitação e demos o início de obras em dezembro, no início de dezembro de 2023. Então a Barragem do Piraí é uma reserva estratégica que vai ficar para as outras gerações. E o Tuguaçu vem efetivamente, o sistema Tuguaçu vem efetivamente para resolver o problema do abastecimento nessa região. Porque na região do Pira, nós não podemos esquecer que nós já resolvemos isso há mais de 2 anos atrás. Então, e tem uma coisa também importante, a régua do cidadão ituano, com razão, ela ficou muito alta. Então, em 2014 nós ficamos 1 mês sem água, estava tudo bem. 2 horas com algum problema de pressurização, vem a memória negativa. Isso é humano, não é maldade, é humano. Mas nós não tivemos só em 2021 um pouco de rodízio, mas desde então nós nunca mais tivemos problemas de falta de água. E é engraçado que, por exemplo, nós estamos melhorando, estamos subindo a pressão da rede. Se sobe a pressão da rede, uma rede antiga dá mais manutenção. Mas a gente aceitou esse desafio, por isso que eu não reclamo. E por isso que eu ouço o cidadão. Tem um vazamento aqui legal, eu sempre brigo o seguinte, ainda bem que tem vazamento, porque tem água. Então não deixa de ser um motivo também da gente comemorar. Sim. Falar um pouquinho da educação, eu acho que é um setor que não somente os profissionais da educação, você como prefeito, eu vejo outros secretários também, veem esse setor com muito carinho, né? Esse ano a prefeitura entregou a primeira escola bilíngue municipal, Rede Saber 4. Como que você avalia o ano para a educação para a cidade? É a grande conquista desse período todo. Nós tivemos a coragem de implantar as redes integrais, não só a rede integral, investir nas escolas que já tínhamos, melhorar a qualidade da gestão, trabalhar num projeto chamado Cruzada Educação, valorizar os professores, aumento de salário, não só aumento de salário, como
bonificação para resultados específicos de alfabetização. Hoje nós temos 42% dos alunos municipais em período integral, que a gente conta as creches, que são hoje todas integrais, e mais 4.000 alunos que hoje estão nas nossas escolas em período integral, que é uma coisa fantástica, porque ela não só faz a questão pedagógica, ela faz a questão cidadania. Ela ensina essa criança as melhores práticas sociais, as melhores práticas cívicas, e lá na outra ponta a gente valorizou uma coisa fundamental chamada primeira infância. Hoje a gente sabe que do 0 aos 6 anos é onde se forja o caráter da pessoa, se forja a sua forma de encarar os problemas, que também nós criamos um programa maravilhoso nisso. Se você dissesse, dentre tantas emoções, mas talvez a maior delas seja o quadro educacional que a gente deixa na cidade. Agora em dezembro, já estamos em 2024, mas em dezembro teve o Festival de Artes e a decoração natalina foi super bem elogiada. Eu fui até na inauguração, parecia mais um festival de inverno, porque estava um frio, mas logo nas outras semanas a gente percebeu uma grande movimentação do público no comércio no fim de ano. Como gestor público, qual a importância desse tipo de ação para a cidade? É o bem-estar. E a questão, quando se fala iluminação, acho que a palavra luz significa isso tudo. Quer dizer, essas coisas, você fica investindo nisso. Sim, não existe coisa melhor na vida da gente do que a gente trabalhar, ter um bom padrão de vida e depois ver algo belo. E essa é a função da área pública também. Quando você oferece à sociedade uma bela decoração, significa o seguinte: nós nos preocupamos com vocês. E é preciso ter paz, é preciso gostar das coisas, é preciso ter um lugar para passear, é preciso valorizar as praças. Eu acho que é isso o sentido da vida. E a gente pretende, para esse ano, ainda uma cada vez melhor.